Livro de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24. Prepare-lhe o seu coração, pois é mais uma reflexão daquelas que a gente não gosta, mas está escrito diante de cada batalha que cada um de nós passamos hoje. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser anunciada, tem que ser pregada e revelada. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 16 e verso de número 24. Amém? Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Se nos posicionarmos, este último versículo, irmãos, ele é uma promessa onde muitos de nós, tem pessoas que não provarão a morte, tem pessoas que poderão subir para o céu como Elias subiu, segundo o que está contido aqui neste versículo. Mas aí, somente aqueles que o Senhor assim o quiser, não é verdade? Mas hoje a gente não vai nos deter neste versículo. A gente vai nos deter hoje, irmãos. Quero chamar a sua atenção. Cada pessoa que teve uma batalha hoje, cada pessoa que está em guerra, cada pessoa que está com uma dificuldade tremenda, e cada vez por onde eu passo, por onde eu converso com os irmãos, ontem mesmo estava ministrando a palavra do Senhor no encontro de casais e tive a oportunidade de conversar um pouco com o pastor lá, e a história é a mesma. A igreja defiando, a igreja parando, a igreja desistindo, e nós olhamos para os nossos dias, onde Cristo mandou a gente fazer menção da sua morte e da sua cruz, e nós olhamos para esse texto: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. A minha pergunta hoje, para mim, para você, para cada um de nós é: nós temos levado a cruz de Jesus? Porque o texto, ele é muito claro ao nos revelar que se alguém quiser vir após, o Senhor deve renunciar. Eu pergunto a você, na sua sabedoria, na sua cabeça, o que passa na sua mente, o que vem à sua ideia, para você, o que é renunciar? O que é você negar a si mesmo? Porque veja bem, irmãos, se nós formos falar, eu tenho 3 grandes exemplos nessa noite para mim falar de renúncia. E o primeiro exemplo para mim falar de renúncia nessa noite é o próprio Jesus. Nós sabemos que Jesus
ele já habitava com o Pai no começo da criação, mas ele não habitava na terra. Só que se você ler o livro de Filipenses, você vai encontrar dizendo que Jesus, ele vai deixar o seu trono de glória. Ele vai deixar a sua casa eterna, a sua morada eterna. Ele vai deixar o seu reino eterno, as mansões celestiais, com um objetivo, com um propósito, com uma visão. Qual o objetivo? Assumir uma forma humana. Para quê, pastor? Para pagar um alto preço. Por quem? Pela humanidade. Ele disse: olha, eu estou deixando o meu trono de glória e assumindo uma forma humana, porque eu preciso ir cumprir a missão que o Pai está me entregando, que é de levar o evangelho da salvação. E assim Jesus fez. Ele renunciou, ele abandonou o seu trono de glória, sua morada eterna. Primeiro exemplo, Jesus. Eu venho para você para o segundo exemplo. Nós temos Abraão, que ele renunciou à sua família, ele renunciou à sua casa e ele deu prosseguimento à voz do Senhor. Ele prosseguiu e este homem, ele não só renunciou à família, renunciou tudo, como também chegou ao ponto de provar sua fé para com seu Senhor, a ponto de levá-lo, filho, para ser crucificado, morto, ali no Monte Moriá. Isto é renúncia. Isto é prova de amor. Isto é prova de que agora ele entendeu o chamado, o propósito daquilo que ele ouviu para ele. Abra um parênteses. Você pode dizer: pastor, mas este propósito específico era para Abraão. Mas a minha pergunta é: o que nós estamos fazendo aqui hoje, sentado nesta cadeira? Por que nós estamos aqui hoje? Será se é só pela salvação? Ou porque cada um de nós, além da salvação, mediante o pouco conhecimento que a gente tem, a pouca leitura, Deus tem um propósito com a gente. Deus tem um chamado nas nossas vidas. Deus tem algo para realizar. Terceiro exemplo de renúncia que eu te dou é a vida do apóstolo Paulo. Paulo governador, Paulo autoridade, Paulo de posição. A Bíblia diz que diante do chamado do Senhor, eu não vou entrar aqui no chamado dele, mas diante do chamado do Senhor na vida dele, já lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no caminho de Damasco, depois dali em diante, a Bíblia diz que Paulo, ele vai trabalhar vendendo tendas, ou seja, ele teve que renunciar à sua posição, ele teve que renunciar ao seu título, ele teve que se abnegar de si mesmo e dizer: ei, agora eu não quero mais isso para a minha vida. O que eu quero agora é continuar seguindo aquele que se revelou para mim no caminho de Damasco. E aí ele vai trabalhar fazendo o quê? Ele vai trabalhar vendendo tendas e agora pregando o evangelho da salvação. Eu sei como imensas das vezes eu digo para os irmãos, é um texto que talvez a gente tinha que pular. É um texto que talvez a gente não deveria pregar, mas já que está escrito, a gente tem que pregar, irmãos. Esse texto também me incomoda, porque a Bíblia diz que a espada
Esse texto também me alcança, por quê? Porque o texto vem e diz assim: olha, que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Nós, nesse século 21, nós ainda estamos preocupados com o quê? Nós ainda estamos correndo atrás de quê? O que é que nós ainda queremos, irmãos? Se o fato de estarmos bem, se o fato de termos as nossas casas, se o fato de termos a nossa família, se o fato de termos os nossos trabalhos, se o fato de estarmos de pé, isso é abundância de dias, isso é vida abundante em Cristo. Mas nós confundimos abundância com riqueza, com prosperidade, com ter o melhor, uma casa com água, uma casa com piscina, uma casa com carro, uma casa com isso, uma casa com aquilo. Não, isto não é sinal de prosperidade. Isto não é sinal de riqueza, porque o homem rico é aquele que não pode ter um centavo no seu bolso, mas ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Isso é um homem rico. É por isso que nas minhas ministrações eu indago os irmãos e digo assim: será se somos? Automaticamente não, mas será se temos pelo menos um respaldo para dizer, porque muitas das vezes a gente pede ao Senhor, mas voltando ao verso anterior, quando ele diz aqui no verso 16 que se alguém quiser vir após mim, renuncie. Eu pergunto nessa noite, eu tenho uma resposta para a minha vida, agora eu não sei qual a resposta para a sua. O que você tem feito? O que você está fazendo? Ou o que você vai fazer para renunciar por amor a Cristo? Essa é a pergunta. O que é que a gente, como igreja, não é a pessoa A, não é a pessoa B, não é a pessoa C, não é a pessoa D, não é a pessoa E. Nós, como igreja, o que nós temos feito para renunciar a Cristo? Para renunciar ao nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas limitações? Ou será se nós falamos de Cristo só de boca ou de todo o coração? Exemplo que de renúncia. Será se quando é para mim estar em um trabalho evangelístico, é melhor eu estar no trabalho evangelístico ou é melhor eu estar no leito da minha casa? É melhor eu estar no trabalho evangelístico ou é melhor eu estar sentado na calçada? É melhor eu estar no trabalho evangelístico ou é melhor eu estar de plantão? É melhor eu estar no trabalho evangelístico ou é melhor eu estar no seio da minha família? Ou é uma incógnita, ou eu não sei como perguntar que tipo de renúncia é essa. Porque o texto me diz que renunciar é eu me abnegar, é eu deixar tudo. Ele está dizendo: ei, aquele que quer me seguir, largue tudo, deixe tudo, renuncie tudo e tome a sua cruz e siga-me. Ora, irmãos, abra um parênteses para me dizer. Hoje eu estava vendo um pregador que ele estava discutindo justamente essa maior tese. Eu estava conversando com o irmão Pérez ali fora e o irmão Jorge sobre isso. O pregador contestando isso. Ele estava dizendo: olha, você vai ver que hoje muitas pessoas dizem assim: não, eu vou buscar Deus em casa porque eu sou a... Ele já disse que é a igreja, né? Só que o pregador, ele deu um exemplo e disse o seguinte: imagina só, tu vem passando em frente a um cemitério, tu vê um homem saindo do cemitério só com o pé. É um homem, mas que está sem o pé. Só que o pregador, ele diz assim: agora imagina, eu vou pegar no grupo da igreja aqui, viu? Agora imagina ao contrário, tu vem passando em frente a um cemitério
e está saindo só os 2 pés sem o corpo. Não é diferente? O cara estava com o corpo, mas estava faltando um pé. E os pés estavam saindo, mas estavam sem o corpo. O que é que o pregador estava dizendo, irmão? Nós somos o templo do Senhor. Mas igreja só é igreja quando nós estamos reunidos. Porque a igreja, ela é parte do membro de Cristo. Então, se eu não estou no membro, eu sou os pés sem o corpo. Mas se eu estou no membro, eu posso ser um corpo faltando um membro. Então, irmão, crente não sobrevive sem igreja. Crente precisa estar na igreja. Ora, mas aí eu quero trazer essa situação para a igreja local. Esqueça problemas urgentes, esqueça enfermidades que aparecem, e sempre eu abro esse parênteses para os irmãos. Mas quantos de nós, irmãos, às vezes temos culto 3 vezes por semana, que a gente está em casa e não vem ao culto? Quantos de nós, às vezes, estamos sentados numa calçada e o culto está acontecendo, e aí eu pergunto, a incógnita é: nós estamos contidos neste versículo? Eu sei que é difícil, meu irmão, pregar assim. Não me apedreje não, jogue pedra de mim não, mas vai ficar resistindo lá no céu. Porque o que a gente vê, irmãos, sabe o que é que a gente vê? Uma igreja que cada dia ela retrocede e cada dia ela para cada vez mais. Ela para perdendo ânimo, perdendo força, perdendo fé, perdendo esperança, perdendo credibilidade e vivendo cada vez mais, perdendo a espiritualidade. E uma igreja que cada vez mais ela vive na sua naturalidade e na carnalidade. Aí quem é que ganha espaço com tudo isso? O nosso rival inimigo. Hoje, irmão, tem uma pessoa que pode testemunhar muito bem disso, que é o Jefferson, está aqui. Se você estivesse no trabalho onde nós estamos hoje, irmão, 90% daquele povo é um povo que pertence a uma religião afro-africana, para mim dizer o contrário, porque a gente está nas redes sociais. Mas os irmãos entendem o que eu estou dizendo. É um povo que chega, tem gente que chega lá, tem uma menina que trabalha comigo, todos os dias eu preciso escutar ela dizendo: ei, o meu pai disse que vai me dar uma moto. Eu disse: quem é teu pai? O seu Zé. Você já sabe quem é o Zé, né? Todos os dias eu escuto isso dela. Todos os dias eu escuto isso dela. Todos os dias. Só que ele está dizendo o seguinte: eu acredito que é este versículo aqui, irmãos, que a gente ainda não conseguiu mensurar, quando ele está dizendo: ei, aquele que quiser ganhar lá, precisa perder aqui. Aquele que quiser obter vitória lá, vai ter perda aqui, irmão. Aqui a gente vai perder mesmo. Aqui nós vamos perder. Aqui a gente vai perder. Sabe quando é que a gente perde? Deixa eu abrir o parênteses. Não vou contar esse parênteses, não, um parênteses polêmico. Vamos para frente. Ele diz o seguinte: aquele que salvar sua vida, perderá. E quem perder sua vida por amor de mim, achará. Irmãos, quantos estão correndo atrás do dinheiro agora? Quantos não têm tempo? Não, eu preciso fazer isso daqui, ó. E encosta Jesus como se fosse algo que não tem importância.
quando eu deixo de vir um culto, eu deixo de buscar minha bênção naquele dia, eu deixo de me fortalecer, eu deixo de aprender, eu deixo de ouvir um testemunho que alegra, eu deixo de ouvir, algo que atrai os meus ouvidos, eu deixo de... Não, mas se você for conversar com essas pessoas, irmão, elas têm uma desculpa para tudo, elas só não vão enxergar que estão mortas espiritualmente. A gente trabalha de domingo a domingo. O dia que tem para vir para a casa do Senhor, aí não aparece uma coisa, hoje eu não vou. Aí, qual é o melhor? É eu continuar na igreja ou eu sair da igreja? Eu sair da igreja. Porque na mente desta pessoa, ela está bem, ela tem a fé, mas ela não reconhece que está doente espiritualmente. Porque, irmãos, sempre na vida é mais fácil a gente enxergar o problema do próximo do que a gente enxergar o nosso problema. Sempre na vida é mais fácil enxergar que o irmão está morto. Vou dar exemplo aqui, a Paula não vem para o culto, se eu for falar com ela, ela vai dizer, mas Daniel, a Patrícia não vem, mas Daniel, o fulano não vem, mas Daniel, o pastor não vem, porque é mais fácil eu me justificar com erro do que eu consertar o meu erro. É mais fácil eu me justificar com outro que está voltando do que eu dizer, eu estou errado. Eu preciso, não, irmão, esse evangelho que eu estou pregando hoje é para me convidar você, crente. Eu lhe faço uma pergunta, você quer aceitar Jesus de novo hoje? Porque esse evangelho que você está vivendo é mentiroso na sua vida. Abra uma exceção. Qual é a exceção, pastor? Aqueles que têm problemas urgentes, aqueles que estão doentes. Isso é indiscutível, irmão. Ninguém discute isso. O cara está doente, aconteceu um problema urgente, não pode vir. Deus sabe, ninguém está falando nesse aspecto. Estou falando no aspecto quando eu posso estar, que eu não estou. Então você está se enganando e vivendo o evangelho mentiroso. Aí eu vou me resvaler aqui de um texto bíblico que diz assim: devo dar honra a quem merece honra. Não estou aqui para bajular ser humano nenhum, mas eu poderia e posso pegar o exemplo do Marciano e da Liquid hoje. Ontem, 2 horas da madrugada, ela estava no hospital. Saiu do hospital, aconteceu esse problema hoje. Aí eu conversando com o soldado Marciano aqui, a primeira coisa que ele disse: pastor, mais tarde nós estamos adorando. Eu disse: eita, soldado, é assim que se fala. Vamos lá e mais isso. Porque se eu vou olhar para o problema, irmão, eu vou ficar chorando. Problema a gente tem que confiar. Quando Davi mandou a foto da minha mãe lá, aí a primeira coisa que veio foi aquele sentimento de choro. E disse: eu vou embora. Aí eu parei e disse: não vou não, ele está lá com ela. O que é que eu vou fazer? Eu vou confiar e deixar Deus trabalhar. Porque eu preciso me preparar, que vai chegar o dia dela, vai chegar o meu dia, e que a vida não vai parar, a gente vai continuar até o dia que o Senhor quiser. Agora, esse evangelho que Jesus está falando da renúncia, você consegue entender que Jesus renunciou ao trono de glória dele por você? Mas eu não renuncio pelo meu filho. Eu não renuncio pela minha casa. Eu prefiro o meu filho do que a obra. Eu prefiro... Não, irmão, você não vai trabalhar para a Assembleia de Deus. Você não vai trabalhar para a Pentecostal Senhor Justiça Nossa. Você não vai trabalhar para a Universal. Você não vai trabalhar para a Batista. Você vai trabalhar para o Reino de Deus. O Reino de Deus apenas é dividido em partículas, em célula, onde cada um que tem a sua congregação trabalha. Mas eu estou falando no sentido, eu prefiro estar em casa do que eu fazer a obra do Senhor, do que eu estar ali. Aí é por isso que eu disse para os irmãos: é mais fácil eu dar uma desculpa. A igreja está secando, a igreja está isso, a igreja está aquilo. E a pergunta é: eu e você temos feito o que para mudar a história da igreja? Irmão, o meu coração ontem sangrou. Eu te levo para conversar com essa pessoa.
o cara gastou 30 mil reais para botar um piso de mármore numa igreja agora. Ele disse: pastor, tem 5 pessoas dentro da igreja. E das 5 pessoas, um hoje vai, o outro não vai. Eu não sei mais o que fazer. Para você ter noção de como está a batalha espiritual. Aí ontem, ele repetiu isso: pastor, se eu encontrasse uma pessoa, eu pagaria um salário. Eu pergunto, nós temos esta coragem de renunciar? A questão é essa. Vou dar outro exemplo. Estamos todos nós aqui. Se o Espírito de Deus bradar no seu coração, no seu ouvido, vai dizer assim: ei, você precisa sair daqui da igreja e ir direto para o canto fulano de tal, que eu vou usar você lá. O que é que você vai dizer? Não, Senhor, prefiro ir para minha casa. Não, deixa aí, deixa os papéis dele. E não abandona, não renuncia. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque ele está dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Irmão, o que aproveita tu ter uma família abençoada, tu prestar ali tudo para eles, tu conquistar tudo dessa terra, mas naquele dia você ficar aqui. Reino de Deus é choro. Reino de Deus é sangue derramando. Reino de Deus é ferida aberta. Reino de Deus é as pessoas te caluniando. Reino de Deus é as pessoas falando mal de você. Isso é reino de Deus, é a gente pagar o preço pelo reino de Deus. A gente acha que paga o preço porque tem um problema aqui, tem um problema ali. Será que esse é preço que nós estamos pagando mesmo? Quantas obras não estão se fechando? Quantas obras não estão parando? Quantos não estão desistindo? Por quê? Porque estão preferindo aproveitar ganhar o mundo do que ganhar a salvação. Aí o verso 27 ainda diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Segundo as nossas obras. Irmão, eu sou ser humano igual a você. Eu erro, eu falho, eu peco. Pode ser que uma hora eu faça algo que entristeça o Espírito Santo, mas eu sempre digo assim: mas na hora que alguém da nossa casa, a gente mesmo, nós mesmos, estamos precisando de alguma coisa, o que é que a gente vai fazer? Bater na porta do céu: Jesus, me dá isso daqui. Só que a pergunta é: o que é que a gente tem dado para Ele? A gente tem dado o nosso tempo para Ele? Vamos falar de dízimo. Quanto é 10% do nosso tempo? O dia tem quantas horas? 24. 10% de 24. 2 horas e 40 minutos. A gente tem dado 2 horas e 40 minutos para o Senhor, mas a gente dá 2 horas assistindo novela, a gente dá 2 horas conversando com a nossa família, a gente dá 2 horas conversando aqui nas calçadas, a gente dá 2 horas fazendo qualquer outra coisa, mas para o Senhor não dá. Agora vai falar aqui do Senhor, tem uma desculpa: não, hoje eu estou assim, hoje está aqui, hoje está inchado aqui, hoje está doendo ali, hoje é uma trombose, hoje é uma enxaqueca, hoje foi esse que me... Eu sei que é difícil eu falar isso. Eu sei que é difícil. Eu não sei se esse povo vai. Esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. As ovelhas não são minhas, as ovelhas é de Cristo. Eu apenas sou um mensageiro que eu estou transmitindo. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós estamos parados. Lembra que no começo do culto eu falei o furacão de ontem no Paraná? Brasil não é para ter furacão, irmão. Por que está tendo furacão? Aqui no nosso estado, em Caraí, Montada, o mar está tomando tudo. Os pescadores que estão ali já perderam um bocado de coisa. Ei,
Vai vir um aperto financeiro agora. Os economistas estão dizendo para 2027, o que a gente está vivendo agora é uma maquiagem, um governo maquiando e dizendo que todo mundo está bem, todo mundo está comendo, que acabou com a fome. Deixa entrar 2027 que tu vai ver o rombo. E a gente, como igreja, a gente está fazendo o quê? A gente está orando, a gente está se preparando, porque a gente já teve exemplo de uma igreja mentirosa que foi da pandemia. A pandemia, a gente teve o maior exemplo de uma igreja mentirosa, quando ela preferiu baixar as portas por um decreto do que ela continuar pregando o evangelho. Não foi assim? Vocês vivenciaram isso. Então o versículo está dizendo que aquele que, se alguém quiser vir após Jesus, aí eu me lembrei de um texto agora de outro evangelho, que o homem vai lá, Jesus está passando uma cidade, o pai dele morreu, aí ele vai até Jesus e disse assim, Senhor, eu quero te seguir, mas permita que primeiro eu enterre o meu pai e volte para te seguir. Jesus disse, ei filho, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus estava dizendo assim, ele já está morto, deixa alguém lá enterrar ele, eu estou passando aqui, não vai ter outra oportunidade não, vamos, me segue. Era isso que Jesus estava falando. Quantos nessa noite poderiam estar aqui? Quantos inventaram desculpa, inventaram algo, mas se você for falar com eles, amém, acredita em Deus, pede milagre, pede tudo. Eu confesso a você que até os 45 minutos do segundo tempo ali, eu estava sentado e disse, Senhor, eu não vou pregar essa palavra. Eu vou mudar essa palavra, Senhor. Mas, Senhor, disse para mim, essa palavra que eu te dei, então essa palavra que tu vai pregar. Glória a Deus. Aleluia. Não é pecado a gente ter lazer, não é pecado a gente sair, não é pecado, nada disso é pecado, irmão. Tudo é pecado quando a gente usurpa a presença do Senhor para colocar as coisas da terra em primeiro lugar. Isso é pecado. Isso nos afasta de Deus. E quantos vivos mortos nós temos dentro da igreja? Quantas carcaças humanas dentro da igreja que estão mortas espiritualmente? Mortas que eu digo, não leem a Bíblia, não jejuam, não consagram, não participam de um culto, não querem saber se o corpo de Cristo está precisando de ajuda, está se envolvendo com a obra. Quantos, irmãos, estão doentes na UTI? Quantos? É aquilo que eu pergunto a você. Temos dado parte do nosso tempo ao Senhor? Temos prestado um culto verdadeiramente a Ele? Ei, você sabia que nesse momento, lá no Sudão, começou a matança dos cristãos? Neste momento lá no Sudão, estão matando, voltaram a matar os crentes. Igual ali na época do imperador, do Coliseu. Quantos de nós, irmão? Quantos de nós? Mas Jesus é sábio, ele vem assim, em verdade eu digo que alguns atos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Jesus está dizendo, ainda tem pessoas que, quando eu voltar, vão subir para o céu como Elias subiu, arrebatado no corpo glorificado. Olha, tu já imaginou se tu tiver o privilégio de tu subir para o céu com esse teu corpo, irmão? Tu enfrentou tudo e Jesus te deu a oportunidade de tu subir para o céu assim, arrebatado. Se você entrar numa sepultura, tu já imaginou? Alguém que está aqui nessa noite, eu ou você, alguém de nós vai ter esse privilégio.
A gente subir para o céu sim, entrar numa sepultura. Olha que privilégio. A hora avança. Mas, irmãos, era necessário, já que hoje é um culto de Santa Ceia, nós sabemos que ceia é uma reflexão. Ceia é para a gente trazer à memória este homem que hoje será representado num pedaço de pão e num suco de uva. Este homem abandonou o seu trono de glória, deixou tudo por mim e por você. Por mim e por você. Você sabe qual é a maior alegria que eu tenho? É quando eu vejo uma senhora de cabelo branco, ela fazendo a obra do Senhor. Porque eu olho para a geração de hoje, eu não vejo mais as pessoas com vontade. Não tem coragem de sair no sol de meio-dia, não tem coragem de sair no sol de 3 horas, não tem coragem de sair à noite, não tem coragem de fazer nada. É só celular, internet, Instagram, WhatsApp, Facebook, fofoca, conversa, lazer do lado de fora, tudo. Mas reino de Deus, que é reino de Deus, é bem pouquinho. Eu disse de quinta-feira, irmãos, eu pago um alto preço hoje. Eu pago um alto preço hoje. Tem uma mulher que ela não pode me ver, que ela me dá uma piada. Chama pastor de Araque, pastor disso, pastor de daquilo. Eu disse que eu estou orando para fazer igual o apóstolo Paulo. Um dia que eu estiver invocado, eu vou fazer igual o apóstolo Paulo, filho de Satanás, porque eu sei que é o cão que usa. Mas por que eu pago esse preço hoje? Porque um dia eu olhei para ela e disse: o que você está fazendo não está agradando ao Senhor. E tudo que a gente diz a verdade, a gente tem que se preparar para pagar um alto preço. Tudo que a gente diz a verdade, irmão, a gente tem que se preparar para cingir os lobos. Hoje, eu não estou alegre na minha carcaça humana e ministrar dessa forma para você. Porque eu conheço as nossas limitações como seres humanos. Eu conheço as nossas dificuldades como moradores da terra. Nós vivenciamos, nós passamos por ela. A luta é tão grande que eu falei isso daqui quinta-feira, esse dia, não foi? Falei no encontro de casais ontem. Esse dia uma mulher do meu trabalho disse: Daniel, eu quero ficar aqui com você. Olha a luta, irmão. Eu poderia ter enganado minha esposa, não poderia? Sim ou não? Mesmo Deus sabendo, ei, eu vou maquinar o mal aqui, eu estou em outro bairro, vou marcar um encontro, eu vou fazer isso. Será que você teria a coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui hoje? Agora, aqui na frente dela. Isso é reino, irmão. Isso é o preço que a gente paga. Isso é a luta que a gente enfrenta. Isso é a batalha que nós estamos vivenciando, que muitos não entenderam que ainda é a batalha do bem contra o mal. Da carne com o espírito, de Deus com o diabo. E ele está dizendo: ei, eu estou te convidando você a abandonar tudo. 5 minutos para a gente se vencer. Você que está sentado, que é crente, que quer aceitar Jesus hoje, eu te convido você se levantar e sair do seu lugar e vir à frente para a gente orar. Mas espere, não saia pela emoção, não saia porque você ouviu essa palavra, saia porque o Espírito de Deus está te convencendo de que você precisa mudar de atitude, de que você precisa renunciar, de que você precisa renunciar tudo pelo Senhor. Então pergunto a você, irmãos, tem alguém nessa noite, enquanto eu lhe fiz essa pergunta, eu queria que você meditasse nesse louvor. Tem alguém que é crente, mas que nessa noite quer aceitar Jesus, irmão?
dizer, Jesus, realmente, tudo que eu estou fazendo, as minhas ações, tudo, eu preciso mudar. Você vai meditando aí, o Espírito Santo vai te visitando. Em fervente oração, vem do teu coração, na presença de Deus, mas só podes fluir, porque estás a pedir, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares falar. Maravilhas de amor te fará o Senhor. Seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver. Sem o teu coração, tenha paz que o Senhor pode dar. Foi poder não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixar voltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares falar. Quem quer deixar tudo no altar, irmão? Quem quer deixar tudo no altar? Aqueles que o Espírito convenceu, não se sente envergonhado, não é? A igreja vai olhar para mim, não, irmão. Se o Espírito convencer, porque Ele quer te levar para morar no céu. Não adianta você ficar do mesmo jeito. Não adianta porque você está se enganando com esse Evangelho. Evangelho é renúncia, é largar tudo, é deixar tudo. Renúncia é você renunciar às suas vontades, o seu eu, os seus desejos, tudo. Quero convidar você para se colocar de pé. E continue insistindo, irmão. Tem alguém vendo? Nós vamos orar por reconciliação.